Se você já se sentiu sem saída, como se o chão tivesse sido arrancado sob seus pés, esta história pode ressoar com você de uma forma que poucas outras conseguirão. Não se trata de uma fórmula mágica ou de um conto de fadas, mas de uma jornada real, com dor real e uma reviravolta que nem eu mesma poderia ter previsto. A história de como fui abandonada grávida, mas o que construí depois chocou a todos, é mais do que um relato, é um testemunho da força que desconhecemos possuir. Este tema é relevante porque, em algum momento, todos nós enfrentamos uma traição ou um abandono que nos define. Seja em um relacionamento, na carreira ou em amizades, a sensação de ser deixado para trás é universal. A questão não é se vamos cair, mas como vamos nos levantar. Esta narrativa explora o processo de reconstrução, não apenas de uma vida, mas de uma identidade, mostrando que o fim pode ser, na verdade, um novo e poderoso começo. Neste vídeo, vou te levar pelos capítulos mais sombrios e, depois, mais brilhantes da minha vida. Vamos revisitar o momento exato em que meu mundo desabou, as noites insones de desespero e a pequena chama que se acendeu em meio à escuridão. Vou detalhar, passo a passo, o que fiz, as decisões que tomei e os obstáculos que superei para construir algo do zero, algo que ninguém, muito menos ele, jamais imaginou ser possível. Eu não sou uma coach ou uma guru. Sou apenas uma mulher que foi forçada a encontrar sua própria força nas circunstâncias mais difíceis. Minha credencial é a minha própria história, as cicatrizes que carrego e o império que ergui das cinzas do que um dia foi o meu coração partido. O que vou compartilhar não vem de livros, mas da experiência crua e da determinação de dar ao meu filho um futuro que eu mesma tive que inventar. Para entender a magnitude da volta por cima, primeiro é preciso compreender a profundidade do abismo. A história não começa com a queda, mas com a ilusão de um voo perfeito. Um amor que parecia saído de um roteiro de cinema, promessas sussurradas ao pé do ouvido e a certeza de um futuro a dois. Era um castelo de cartas sólido, ou assim eu pensava, e eu estava prestes a descobrir o quão vulnerável ele realmente era. Nosso relacionamento começou como a maioria começa, com uma faísca inegável. Conheci o Ricardo em uma galeria de arte, ambos admirando a mesma pintura caótica e vibrante. Ele tinha um sorriso que prometia aventuras e um olhar que parecia entender a minha alma. Em poucas semanas, éramos inseparáveis. Ele falava sobre nosso futuro com uma convicção contagiante, pintando quadros de uma vida juntos, uma casa no campo, filhos correndo no jardim. Eu acreditei em cada palavra. O conceito fundamental do nosso amor era a parceria. Pelo menos, era isso que eu acreditava. Nós compartilhávamos sonhos, medos e planos. Ele era meu confidente, meu melhor amigo, a pessoa para quem eu ligava quando tinha uma boa ou má notícia. Construímos uma rotina confortável, cheia de pequenos rituais que solidificavam nossa união. Era um alicerce que eu julgava ser de rocha pura, capaz de suportar qualquer tempestade que a vida nos enviasse. Olhando para trás, talvez houvesse sinais. Pequenas rachaduras na fachada perfeita. Uma certa relutância em falar sobre finanças de forma concreta, uma tendência a se esquivar de compromissos mais sérios, como um noivado formal. Na época, eu via isso como um charme, uma aversão às convenções sociais. Hoje, eu entendo que eram bandeiras vermelhas que eu, cega pelo amor, escolhi ignorar, pintando-as com as cores da minha própria esperança. Era como construir uma casa em um terreno que você nunca se preocupou em inspecionar. Você se apaixona pela vista, pela arquitetura dos seus sonhos, e começa a erguer as paredes. Você decora os cômodos com suas esperanças, pinta o futuro com as cores mais vivas e ignora os tremores sutis sob seus pés. A casa fica linda, um lar perfeito. Mas quando o alicerce é falso, a estrutura inteira está condenada a ruir ao primeiro sinal de instabilidade. E essa instabilidade veio na forma da notícia mais feliz que eu poderia imaginar. 2 linhas rosas em um teste de farmácia, confirmando que nosso amor havia criado uma vida. Eu mal podia esperar para contar a ele, para ver seu rosto se iluminar com a mesma alegria que transbordava de mim. A reação dele, no entanto, não seria a celebração que eu esperava, mas o início do terremoto que colocaria toda a nossa vida abaixo. Eu preparei um jantar especial, com o teste de gravidez guardado em uma pequena caixa de presente sobre a mesa. Meu coração batia descompassado, uma mistura de nervosismo e euforia. Quando Ricardo chegou, ele parecia distante, preocupado com algo do trabalho. Eu tentei criar o clima, mas havia uma tensão no ar que eu não conseguia dissipar.
Mesmo assim, entreguei a caixa, com um sorriso que logo se desvaneceria para sempre do meu rosto. Ele abriu o presente lentamente. Seus olhos passaram do teste para o meu rosto e, em vez da alegria que eu sonhara, vi algo que se assemelhava a pânico. Um silêncio pesado preencheu a sala, um silêncio que gritava mais alto que qualquer palavra. Ele não sorriu. Não me abraçou. Apenas ficou ali, olhando para o pequeno objeto de plástico como se fosse uma sentença, e não uma celebração. A noite, que deveria ser a mais feliz de nossas vidas, tornou-se um velório. Nos dias que se seguiram, ele se transformou em um estranho dentro da nossa própria casa. As conversas tornaram-se monossilábicas, os toques desapareceram e ele passava horas fora, com desculpas vagas sobre trabalho extra. Eu tentei conversar, entender o que se passava em sua mente, mas encontrava um muro de indiferença. Ele dizia que precisava de tempo para processar, mas a verdade é que ele estava processando uma rota de fuga, e eu era o obstáculo em seu caminho. A dinâmica era como a de um navio que, após atingir um iceberg, começa a afundar lentamente. Primeiro, você não acredita no estrago. Você corre para tapar os buracos, tentando manter a água do lado de fora, acreditando que pode salvar a embarcação. Mas a água fria continua a subir, gelando seus pés, depois seus joelhos, e você percebe que o naufrágio é inevitável. Você está sozinha, em um navio que afunda, no meio de um oceano de incertezas. A conversa final foi curta e brutalmente eficiente. Aconteceu em uma terça-feira chuvosa, como se o céu chorasse por mim. Ele disse que não estava pronto para ser pai, que aquela não era a vida que ele havia planejado para si mesmo. Ele disse que me amava, mas não o suficiente para isso. E então, com uma mala já pronta no carro, ele se foi. Deixou para trás uma mulher grávida e os destroços de todas as promessas que um dia me fez. As primeiras 48 horas após sua partida são um borrão em minha memória. Lembro-me do som da chuva batendo na janela, um ritmo melancólico para o meu sofrimento. O apartamento, antes um ninho de amor, tornou-se uma caverna fria e silenciosa, ecoando com a ausência dele. Cada objeto, cada canto, era uma lembrança dolorosa de um futuro que havia sido roubado de mim. Eu não comi, não dormi. Apenas chorei, um choro profundo e visceral que parecia vir da alma. O peso da realidade começou a me esmagar. Eu estava grávida, sozinha e financeiramente despreparada. Nossas finanças eram interligadas, e com sua partida, metade da nossa renda desapareceu. O aluguel, as contas, os futuros custos de um bebê, tudo se agigantou, transformando-se em monstros assustadores que me assombravam durante a noite. O medo era paralisante, uma corrente que me prendia à cama, sussurrando que eu não conseguiria. Houve momentos em que a escuridão quase me venceu. Pensei em desistir, em fugir, em apagar tudo e todos. A solidão era uma companheira constante e cruel. Amigos e familiares tentaram ajudar, mas suas palavras de consolo pareciam vazias, incapazes de alcançar a profundidade do meu desespero. Ninguém realmente entendia o que era carregar uma vida dentro de si enquanto a sua própria vida parecia ter acabado. É como estar perdida em uma floresta densa e escura no meio da noite. Você não tem bússola, não tem lanterna, e cada som parece uma ameaça. Cada passo é incerto. Você grita por ajuda, mas a única resposta é o eco da sua própria voz. O desespero te convida a sentar e esperar pelo fim, a se entregar à escuridão. É a escolha mais fácil, a mais tentadora. Permanecer imóvel e deixar que a floresta te engula. Mas então, em meio a essa escuridão paralisante, algo aconteceu. Foi um movimento sutil, quase imperceptível, dentro de mim. Um pequeno chute. Era meu bebê, uma pequena vida que dependia inteiramente de mim, me lembrando que eu não estava totalmente sozinha. Aquele pequeno gesto foi como a primeira estrela que surge no céu noturno, uma pequena fagulha de luz. E eu percebi que não podia desistir. Eu não tinha o direito de me entregar à floresta. Eu precisava encontrar uma saída, por nós dois. Aquele primeiro chute mudou tudo. Transformou meu desespero em um propósito. Eu não era mais apenas uma vítima de abandono, eu era guardiã de uma nova vida. Essa percepção foi como um raio de sol atravessando as nuvens mais densas. Minhas lágrimas não secaram da noite para o dia, mas agora elas tinham um motivo diferente. Eu chorava pela dor do passado, mas também pela força que precisaria encontrar para o futuro.
Um futuro que, agora, eu teria que construir sozinha. O primeiro passo prático foi doloroso, mas necessário: aceitar a realidade. Parei de esperar que ele voltasse, que o telefone tocasse com um pedido de desculpas. Apaguei seu número, guardei suas fotos e comecei o processo de luto pelo homem que eu amava e pela vida que planejamos. Foi como amputar um membro para salvar o corpo. Doeu terrivelmente, mas era a única maneira de parar a hemorragia emocional e começar a cicatrizar. Comecei a focar no que eu podia controlar. Fiz uma lista de todas as minhas habilidades, paixões e recursos, por menores que parecessem. Eu era formada em design gráfico, mas trabalhava em um emprego corporativo que não me inspirava. Tinha um talento para o artesanato que havia deixado de lado há anos. E, o mais importante, eu tinha uma rede de amigas que, embora não pudessem resolver meus problemas, ofereciam um suporte emocional inestimável. Imagine que sua vida é um prédio que desabou. A primeira reação é chorar sobre os escombros, lamentando a estrutura perdida. Mas depois, você percebe que precisa de um abrigo. Então, você começa a vasculhar os destroços. Encontra uma viga intacta aqui, alguns tijolos sólidos ali. Não é muito, mas é um começo. Você começa a empilhar esses poucos recursos, não para reconstruir o prédio antigo, mas para criar um novo abrigo, menor, talvez, mas seu. E foi em meio a esses escombros da minha antiga vida que encontrei a fundação para a nova. Uma velha caixa de aquarelas, um caderno de esboços com ideias antigas, um computador. Eram ferramentas modestas, mas eram minhas. Eu percebi que a minha salvação não viria de fora, de um novo amor ou de um emprego milagroso. Ela teria que vir de dentro, das minhas próprias mãos, da minha própria criatividade. A pergunta agora era: o que eu poderia construir com isso? A resposta estava em minhas mãos, literalmente. Desde criança, eu tinha uma paixão por criar coisas belas e personalizadas. Cartões, pequenos quadros, decorações. Era um hobby que Ricardo sempre desdenhou como bonitinho, mas sem valor real. Agora, essa habilidade desvalorizada parecia ser a única tábua de salvação em meu oceano de dívidas. Decidi começar pequeno, criando convites de casamento e chás de bebê personalizados para vender online. O início foi brutalmente difícil. As primeiras semanas foram um silêncio desanimador. Eu passava noites em claro, com a barriga crescendo e a conta bancária diminuindo, criando designs, fotografando os produtos e tentando entender o complexo mundo do marketing digital. Cada dia sem uma venda era um golpe na minha já frágil autoconfiança. As vozes da dúvida, muitas vezes soando como a de Ricardo, ecoavam em minha mente: você não vai conseguir, isso é uma perda de tempo. Mas a necessidade é uma poderosa motivadora. Com o dinheiro do meu último salário acabando, eu não tinha escolha a não ser continuar. Comecei a estudar, a assistir tutoriais gratuitos, a participar de fóruns de pequenos empreendedores. Aprendi sobre como criar anúncios eficazes e, o mais importante, sobre como contar uma história. Eu não estava apenas vendendo papel, eu estava vendendo um pedaço de um sonho para outras pessoas, mesmo quando o meu parecia ter morrido. A jornada era como tentar acender uma fogueira com lenha úmida. Você sopra, e a fumaça arde em seus olhos. Você quase desiste, acreditando que não há fogo ali. Mas você persiste, protegendo a pequena brasa do vento, alimentando-a com os menores e mais secos galhos que encontra. E, de repente, uma pequena chama surge. Fraca, vacilante, mas real. Uma chama que, com cuidado e persistência, pode se transformar em uma fogueira que te aquecerá durante a noite. A primeira venda foi essa pequena chama. Lembro-me do som da notificação no meu celular. Eu estava deitada, exausta, quando a chaxinga soou. Era um pedido pequeno, quase insignificante em termos financeiros, mas para mim, foi um som de esperança. Alguém, em algum lugar do país, viu valor no que eu criei. Aquela primeira venda não pagou o aluguel, mas alimentou minha alma e me deu a força para continuar tentando, para soprar naquela brasa até que ela se tornasse um incêndio. Aquela primeira venda foi o catalisador. Eu reinvesti cada centavo ganho. Em vez de comprar algo para mim, comprei papéis de melhor qualidade, uma impressora mais eficiente e investi uma pequena quantia em anúncios direcionados. Eu tratava cada cliente como se fosse o único, personalizando cada detalhe, escrevendo notas de agradecimento à mão.
A reputação da minha pequena loja começou a crescer, não através de um marketing agressivo, mas pelo boca a boca de clientes satisfeitos. Meu apartamento se transformou em um estúdio caótico. Caixas de papel empilhadas na sala, a mesa de jantar coberta de fitas, tintas e projetos em andamento. Eu trabalhava em um ritmo frenético, impulsionada pela adrenalina e pela necessidade. Durante o dia, eu era a designer, a vendedora, a embaladora e a pessoa do atendimento ao cliente. À noite, eu era apenas uma futura mãe, conversando com minha barriga, prometendo ao meu filho que estávamos construindo algo especial juntos. Houve contratempos, é claro. Pedidos que se perdiam no correio, clientes insatisfeitos, impressoras que quebravam nos piores momentos possíveis. Cada problema era um teste à minha resiliência. Houve noites em que me sentei no chão, cercada por uma bagunça de papel e lágrimas, convencida de que havia cometido um erro terrível. Mas, na manhã seguinte, eu me levantava, limpava a bagunça e começava de novo. A responsabilidade que crescia dentro de mim era maior que qualquer obstáculo. É como escalar uma montanha íngreme e rochosa. Você não olha para o cume, o objetivo parece distante demais, impossível de alcançar. Em vez disso, você foca na próxima fenda para segurar, na próxima pedra segura para pisar. Seu mundo se resume a esses pequenos movimentos para frente. Alguns dias, você escorrega e perde alguns metros, arranhando os joelhos. Mas você não desiste. Você respira fundo e foca no próximo passo, e no próximo, e no próximo. E, passo a passo, eu estava subindo. Os pequenos pedidos se tornaram maiores. Uma cliente me pediu para criar toda a identidade visual de seu casamento. Uma pequena empresa local me contratou para desenhar seus materiais de marketing. A renda começou a se estabilizar e, pela primeira vez em meses, consegui respirar um pouco mais aliviada. Eu ainda estava longe do topo da montanha, mas já conseguia ver que a vista, mesmo do meio do caminho, era muito melhor do que a do fundo do vale. O nascimento do meu filho, Léo, foi o ponto de virada definitivo. Segurar aquele pequeno ser em meus braços, tão perfeito e tão dependente de mim, solidificou meu propósito de uma forma que nada mais poderia. O amor que senti por ele era feroz, uma força da natureza que eclipsou toda a dor e o ressentimento que eu ainda carregava. Ele era a minha razão, o meu porquê, o meu futuro. E eu faria qualquer coisa para garantir que esse futuro fosse seguro e brilhante. Conciliar a maternidade com o negócio em crescimento foi o maior desafio da minha vida. As noites sem dormir não eram mais causadas pela ansiedade, mas pelas mamadas da madrugada. Os dias eram uma dança frenética entre fraldas, e-mails de clientes, criação de designs com Léo no colo e envio de pacotes durante seus cochilos. Muitas vezes, eu me sentia esgotada, operando com o mínimo de energia, mas o sorriso do meu filho era o combustível que me mantinha em movimento. Foi nesse período de caos e amor que a grande ideia surgiu. Eu percebi que havia uma lacuna no mercado. Meus clientes não queriam apenas produtos bonitos, eles queriam produtos com significado. E eu não era apenas uma designer, eu era uma mãe, com uma história de superação. Decidi unir essas duas identidades. Comecei a criar linhas de produtos de papelaria e decoração inspiradas em temas de resiliência, maternidade e empoderamento feminino. Pense nisso como um alquimista que finalmente descobre a fórmula certa. Por muito tempo, eu estava misturando elementos que funcionavam, mas não criavam ouro. Eu tinha a habilidade de design e a experiência de vida, mas as mantinha em frascos separados. A verdadeira mágica aconteceu quando ousei misturá-los. Transformei minha dor, minha luta e meu amor de mãe na essência da minha marca. A minha história se tornou o meu produto mais valioso. A resposta do público foi imediata e avassaladora. As pessoas não estavam apenas comprando um quadro ou um planner, estavam comprando um pedaço da minha história que ressoava com a delas. Mães, mulheres que passaram por divórcios, empreendedoras, todas se viam em minhas criações. As vendas explodiram. O que começou como uma pequena loja para pagar as contas estava se transformando em uma marca com uma comunidade, uma voz e um poder que eu jamais imaginei. O crescimento foi tão rápido que se tornou assustador. O apartamento já não comportava o estoque. Eu estava recusando pedidos porque simplesmente não tinha mãos para produzir tudo. A demanda superou completamente a minha capacidade de oferta. Foi um problema maravilhoso de se ter, mas um problema mesmo assim.
Eu estava no limite do esgotamento físico e mental, e sabia que precisava tomar uma decisão ousada ou arriscaria perder tudo o que havia construído. A decisão foi alugar um pequeno espaço comercial, um antigo ateliê em uma rua tranquila da cidade. Foi um salto de fé aterrorizante. O aluguel era um compromisso financeiro significativo, um risco que me tirou o sono por várias noites. Assinar aquele contrato foi mais assustador do que dar à luz. Era a materialização do meu negócio, um reconhecimento de que isso não era mais um hobby ou um trabalho de meio período. Era real. Era meu império em ascensão. Com o novo espaço, veio a necessidade de ajuda. Eu não podia mais fazer tudo sozinha. Contratei minha primeira funcionária, uma jovem estudante de design chamada Clara, que tinha um talento incrível e uma energia contagiante. Delegar foi difícil. Confiar em outra pessoa para cuidar da minha cria com o mesmo carinho foi um exercício de desapego. Mas ver Clara florescer e trazer novas ideias para a marca foi uma das experiências mais gratificantes que já tive. O processo é semelhante a cuidar de uma planta que cresceu demais para o vaso. Você pode tentar podá-la, limitar seu crescimento para mantê-la segura e controlável. Ou você pode transplantá-la para um jardim, onde suas raízes terão espaço para se aprofundar e seus galhos para alcançar o céu. É um risco. A planta pode não se adaptar ao novo ambiente. Mas se ela se adaptar, ela se tornará algo muito maior e mais forte do que jamais seria no vaso apertado. E minha empresa se adaptou. Com o novo espaço e a ajuda de Clara, a produção triplicou. Lançamos um site profissional, expandimos nossas linhas de produtos e começamos a atrair a atenção da mídia local. Um blog popular sobre empreendedorismo feminino escreveu um artigo sobre a minha história. A matéria viralizou. De repente, o telefone não parava de tocar. Eram revistas, programas de TV e investidores. O mundo estava descobrindo a mulher que Ricardo havia deixado para trás. E chegaram. Aconteceu de uma forma tão banal que quase foi cômica. Eu estava em uma cafeteria, revisando alguns protótipos, quando ouvi uma voz familiar atrás de mim. Helena? Virei-me e lá estava ele. Ricardo. Parecia mais velho, com linhas de cansaço ao redor dos olhos que não existiam antes. Ele usava um terno que parecia um pouco desgastado, e seu sorriso confiante de antes havia sido substituído por uma expressão de incerteza. O encontro foi um turbilhão de emoções. Raiva, mágoa, uma estranha sensação de pena e, para minha surpresa, uma calma profunda. Aquele homem não tinha mais poder sobre mim. Ele não era o gigante que assombrava meus pesadelos, era apenas um homem, uma lembrança de um passado distante. Conversamos brevemente. Ele disse que tinha visto meu rosto em uma revista e que não podia acreditar. Disse que estava orgulhoso de mim, uma frase tão carregada de ironia que quase ri. Ele perguntou sobre Léo. Mostrei uma foto no meu celular. Seus olhos se encheram de uma emoção que não consegui decifrar. Arrependimento? Curiosidade? Não importava. Léo era meu filho, fruto do meu amor e da minha força. Ricardo era apenas o doador de material genético, uma nota de rodapé na história da nossa vida. Ele pediu para me ver de novo, para conversar melhor. Deu-me seu número e pediu que eu ligasse. A situação era como encontrar um velho diário da adolescência. Você lê as páginas cheias de angústia e paixão por alguém que mal lembra o rosto. Você pode sentir uma pontada de nostalgia pela intensidade daqueles sentimentos, mas não sente mais a dor. A pessoa que escreveu aquelas páginas não é mais você. Você evoluiu, cresceu, e aquele drama antigo pertence a outra vida. Você fecha o diário e o coloca de volta na prateleira, onde ele pertence. Eu peguei o pedaço de papel com o número dele. Por um breve momento, uma parte antiga de mim, a Helena frágil e abandonada, considerou a possibilidade. Mas então olhei ao redor. Vi minha empresa florescendo, meu filho feliz, a vida que construí com minhas próprias mãos. Eu não precisava do fechamento que uma conversa com ele poderia trazer. Minha vida, meu sucesso, meu filho, essa era a minha conclusão. O que ele não sabia era que eu estava prestes a tomar uma decisão que o chocaria ainda mais do que meu sucesso empresarial. Naquela noite, em vez de ligar para Ricardo, eu fiz algo diferente. Abri meu laptop e comecei a escrever. Não um e-mail para ele, mas o esboço de um novo projeto, algo que vinha se formando em minha mente há meses.
A minha história, embora única para mim, não era um caso isolado. Eu recebia centenas de e-mails e mensagens de outras mulheres, mães solteiras, que enfrentavam lutas semelhantes. Elas viam minha marca como inspiração, e eu senti uma responsabilidade imensa de fazer mais. Decidi usar uma parte significativa dos lucros da minha empresa para criar uma fundação. A Fundação Recomeçar. O objetivo seria fornecer capital semente, mentoria de negócios e apoio jurídico para mães solteiras que desejassem iniciar seus próprios empreendimentos. Eu queria transformar minha história de sucesso individual em uma plataforma para o sucesso de muitas outras. Queria dar a elas o tipo de ajuda que eu desesperadamente precisei e não tive no início. O anúncio foi feito em um evento para empreendedores da nossa cidade. Eu subi ao palco, não para falar sobre design ou tendências de mercado, mas para contar minha história novamente. Desta vez, no entanto, o foco não estava no abandono ou na dor. O foco estava no poder da comunidade e na importância de estender a mão para quem está começando a subida da montanha. Ao final do meu discurso, anunciei a criação da fundação e o primeiro cheque de investimento. A reação foi uma ovação de pé. A notícia se espalhou como fogo. Grandes portais de notícias cobriram o lançamento, não apenas como uma história de negócios, mas como uma história de impacto social. O que construí depois de ser abandonada não foi apenas uma empresa de papelaria. Foi um ecossistema de empoderamento. Isso, eu sabia, era o que realmente chocaria a todos, incluindo Ricardo. Meu sucesso não era medido em dinheiro, mas no número de vidas que eu poderia ajudar a transformar. Minha volta por cima épica não era sobre mostrar a ele o que ele perdeu. Era sobre mostrar a mim mesma e ao mundo o que eu era capaz de criar. Era sobre transformar a maior dor da minha vida no maior propósito da minha vida. A vingança, eu percebi, não era vê-lo sofrer, era ser tão bem-sucedida e feliz que sua ausência se tornasse completamente irrelevante para minha narrativa. Minha história não era mais sobre ele. Era sobre nós, sobre todas as mulheres que se recusam a deixar que um final seja o fim da história. Algumas semanas depois do lançamento da fundação, recebi um e-mail de um remetente desconhecido. Era Ricardo. A mensagem era longa e divagante, uma mistura de admiração, confusão e um claro tom de arrependimento. Ele escreveu que viu as notícias sobre a fundação e que finalmente entendeu a escala do que eu havia construído. Ele disse que cometeu o maior erro de sua vida e que pensava em mim e em seu filho todos os dias. Ele pediu, ou melhor, implorou por uma chance de conhecer Léo. Ele falou sobre direitos, sobre sangue, sobre a necessidade de fazer parte da vida do filho que ele havia rejeitado. Foi a primeira vez que ele usou a palavra filho de uma forma que não soava como um problema. Aquele e-mail era sua tentativa de se inserir na narrativa de sucesso que eu havia escrito sem ele, querendo colher os frutos de uma árvore que ele se recusou a ajudar a plantar. A decisão que eu precisava tomar era complexa. Não se tratava mais dos meus sentimentos por ele, tratava-se do bem-estar do meu filho. Léo era uma criança feliz e segura, criado em um ambiente de amor e apoio. Introduzir a figura de um pai ausente, que só apareceu quando a vida se tornou conveniente e bem-sucedida, poderia trazer mais confusão do que benefícios. Eu precisava separar o que seria justo para Ricardo do que seria saudável para Léo. É como ter uma casa lindamente restaurada, segura e cheia de amor. Um dia, o demolidor que tentou derrubá-la anos atrás bate à sua porta. Ele não vem com um martelo, mas com um buquê de flores, admirando o quão forte e bela a casa se tornou. Ele pede para entrar, para desfrutar do calor da lareira que ele se recusou a acender. Você tem o direito de trancar a porta, não por vingança, mas para proteger a paz e a segurança que você lutou tanto para construir lá dentro. Após muita reflexão e uma conversa com meu advogado e terapeuta, eu respondi ao e-mail. Minha resposta foi educada, firme e final. Eu disse a ele que, embora eu reconhecesse seu laço biológico com Léo, a porta para uma relação paternal havia sido fechada por ele mesmo, anos atrás. Expliquei que a estabilidade e a felicidade do meu filho eram minha única prioridade. Desejei-lhe o bem, mas deixei claro que o nosso capítulo estava encerrado. Não havia mais nada a ser dito. Hoje, minha vida é algo que a jovem Helena, chorando em seu apartamento vazio, jamais poderia conceber. Acordo todas as manhãs ao som da risada do meu filho, a trilha sonora da minha vitória. Nossa casa é cheia de luz, cor e amor. Não é a casa no campo que Ricardo prometeu,
mas uma cobertura moderna na cidade, com vista para o horizonte que eu mesma conquistei. Um lugar que simboliza que o céu é, de fato, o limite. Minha empresa continua a crescer, mas de forma sustentável e com propósito. Nós nos tornamos uma marca líder no nosso nicho, conhecida não apenas pela qualidade de nossos produtos, mas pelo nosso compromisso com a responsabilidade social. A Fundação Recomeçar já ajudou mais de 50 mulheres a lançarem seus próprios negócios, criando uma onda de empoderamento que se espalha muito além da minha própria história. Eu encontrei o amor novamente, mas de uma forma diferente. Não um amor que me completa, mas um amor que complementa a vida já inteira que eu construí. Ele é um homem que admira minha força em vez de se sentir intimidado por ela, que celebra minhas conquarias e que ama meu filho como se fosse seu. Aprendi que um parceiro de verdade não é alguém que te salva, mas alguém que segura a lanterna enquanto você salva a si mesma. A jornada da dor ao poder é um processo, não um destino. Ainda há dias difíceis, momentos de dúvida e cicatrizes que coçam quando o tempo muda. A diferença é que agora eu sei como lidar com eles. A resiliência não é a ausência de adversidade, mas a habilidade de navegar por ela com graça e força. A volta por cima épica não foi um único evento, mas a soma de milhares de pequenas decisões corajosas tomadas dia após dia. No final, a história de como fui abandonada grávida, mas o que construí depois chocou a todos, não é sobre vingança ou sobre provar algo para alguém. É sobre a descoberta de que a pessoa que você estava esperando para te resgatar era, o tempo todo, você mesma. É sobre pegar os cacos de uma vida quebrada e usá-los para construir um mosaico ainda mais belo e forte do que o original. E essa é uma verdade que ninguém pode tirar de você. O sucesso que construí não apagou as cicatrizes do passado, mas deu a elas um novo significado. Elas não são mais lembretes de dor, mas mapas que mostram o quão longe eu cheguei. Cada linha conta uma história de uma batalha vencida, de um obstáculo superado. Elas são a prova de que a vulnerabilidade pode ser forjada em uma força inquebrável, e que os momentos mais sombrios muitas vezes precedem os amanheceres mais brilhantes que podemos imaginar. Aprendi que o perdão é uma ferramenta poderosa, mas não da maneira que a maioria das pessoas pensa. Eu perdoei Ricardo, não para absolvê-lo ou para reatar laços, mas para me libertar do peso do ressentimento que eu carregava. Perdoar foi o ato final de reivindicar meu poder, de dizer que suas ações não teriam mais controle sobre meu estado emocional. Foi um presente que eu dei a mim mesma, o ponto final em uma frase que já durava tempo demais. A maternidade solo, que antes parecia uma sentença, tornou-se minha maior bênção. Ela me forçou a acessar uma profundidade de força, paciência e amor que eu não sabia que possuía. O vínculo que tenho com meu filho é extraordinário, forjado no fogo da adversidade e solidificado por um amor incondicional. Nós somos uma equipe, os dois mosqueteiros, e a vida que construímos juntos é a minha obra-prima mais preciosa. Pense na arte japonesa do kintsugi, onde a cerâmica quebrada é reparada com ouro. A filosofia por trás disso é que a peça se torna mais bela e valiosa por ter sido quebrada. As rachaduras de ouro contam a história de sua resiliência. Minha vida é como uma peça de kintsugi. As fraturas causadas pelo abandono foram preenchidas com o ouro da autodescoberta, do empreendedorismo e do amor maternal, tornando-a infinitamente mais rica. Portanto, a grande lição que emergiu de tudo isso é que os finais, por mais dolorosos que sejam, são também convites para novos começos. A tela pode ter sido rasgada, mas isso te dá a oportunidade de pintar uma nova obra, uma que seja inteiramente sua. A volta por cima não é sobre reescrever o passado, mas sobre pegar a caneta com firmeza e escrever um futuro tão espetacular que o passado se torna apenas o prólogo. Muitas pessoas me perguntam qual foi o segredo do meu sucesso. Elas esperam uma dica de negócio, uma estratégia de marketing, uma fórmula mágica. A verdade é muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais difícil. O segredo foi a consistência. Foi aparecer todos os dias, especialmente nos dias em que eu não queria. Foi dar um pequeno passo à frente, mesmo quando minhas pernas tremiam de exaustão e medo. A motivação é um sentimento passageiro, como uma onda. Ela vem e vai. Você não pode construir um império sobre as ondas. O que você precisa é de disciplina, que é como construir um cais. A disciplina permanece firme, quer o mar esteja calmo ou em fúria. Foi a disciplina de acordar cedo, de responder aos e-mails, de desenhar um novo produto, de embalar uma encomenda, que construiu minha empresa, tijolo por tijolo.
É importante também desmistificar a ideia de sucesso da noite para o dia. Meu sucesso levou anos de trabalho invisível. Anos de noite sem dormir, de sacrifícios, de anãos para eventos sociais para poder dizer assim ao meu negócio. O que as pessoas viram foi o artigo na revista, o lançamento da fundação. O que elas não viram foi a mulher chorando no chão do apartamento, a conta bancária no vermelho, as centenas de tentativas e erros. Imagine um bambu chinês. Durante os primeiros 5 anos, você o rega e o aduba, mas não vê nada na superfície. Parece que nada está acontecendo. Mas, nesse período, ele está construindo um sistema de raízes incrivelmente forte e complexo no subsolo. Então, no 5º ano, ele explode para o céu, crescendo até 30 metros em apenas 6 semanas. Meu negócio foi o meu bambu chinês. O trabalho duro e invisível no subsolo foi o que permitiu o crescimento explosivo que todos viram depois. Portanto, a jornada de reconstrução não é um sprint, é uma maratona. Requer paciência, uma fé inabalável em si mesmo, mesmo quando ninguém mais acredita, e a vontade de fazer o trabalho chato e repetitivo que, no final, compõe a obra de arte do seu sucesso. Não há atalhos. A volta por cima é pavimentada com a coragem de dar um passo de cada vez, todos os dias, na direção que você escolheu. Um dos maiores desafios que enfrentei foi a síndrome do impostor. Mesmo quando a empresa estava faturando milhões e eu estava sendo convidada para dar palestras, havia uma vozinha na minha cabeça sussurrando que eu era uma fraude, que a qualquer momento alguém descobriria que eu não sabia o que estava fazendo. Era a voz do medo, a voz da insegurança plantada anos atrás. Lutar contra essa voz foi uma batalha diária e contínua. Eu desenvolvi estratégias para combatê-la. Uma delas foi criar um arquivo de vitórias. Era uma pasta no meu computador onde eu salvava todos os e-mails de clientes satisfeitos, todos os artigos positivos sobre a empresa, todas as mensagens de mulheres que foram inspiradas pela minha história. Nos dias em que a dúvida era mais forte, eu abria essa pasta e lia essas mensagens. Era um lembrete tangível do meu valor e do impacto que eu estava causando. Outra tática foi cercar-me de um círculo de confiança. Criei um pequeno grupo com outras mulheres empreendedoras. Nós nos reuníamos mensalmente para compartilhar nossos desafios, medos e conquistas em um espaço seguro e sem julgamentos. Saber que outras mulheres bem-sucedidas também enfrentavam a síndrome do impostor foi incrivelmente validador. Percebi que não era um defeito meu, mas uma condição comum para quem ousa sair da sua zona de conforto. É como navegar em águas desconhecidas. Mesmo com um mapa e uma bússola, o medo do desconhecido pode ser paralisante. Você pode começar a duvidar de suas habilidades de navegação. Ter uma tripulação experiente e confiável ao seu lado, que já navegou por mares semelhantes, faz toda a diferença. Eles podem te lembrar de olhar para a bússola, de confiar no mapa e de continuar navegando, mesmo quando a névoa é espessa. Superar a síndrome do impostor não é eliminá-la completamente, mas aprender a diminuir o volume da sua voz. É reconhecer que ela está ali, mas não permitir que ela assuma o leme do seu navio. É entender que a coragem não é a ausência de medo, mas a ação apesar do medo. E a cada vez que eu agia, apesar daquela voz, ela se tornava um pouco mais fraca, e a minha, um pouco mais forte. A relação com o dinheiro foi outra área que precisei reconstruir do zero. Quando o Ricardo me deixou, eu me senti financeiramente impotente. Ele sempre cuidou das finanças maiores, e eu fiquei com uma sensação de desamparo e ignorância. Um dos meus primeiros compromissos comigo mesma foi me tornar financeiramente letrada. Eu não queria nunca mais na minha vida me sentir dependente ou vulnerável dessa maneira. Comecei a devorar livros, podcasts e cursos online sobre finanças pessoais e de negócios. Aprendi sobre orçamento, investimento, fluxo de caixa e planejamento tributário. No início, parecia uma língua estrangeira, mas eu persisti, estudando à noite depois que Léo dormia. A cada conceito que eu dominava, sentia uma onda de empoderamento. O dinheiro deixou de ser uma fonte de ansiedade e tornou-se uma ferramenta para construir a vida que eu queria. Eu criei um sistema financeiro robusto para minha empresa e para minha vida pessoal. Contratei um bom contador e um consultor financeiro, não para tomar as decisões por mim, mas para me aconselhar. Eu queria estar no controle, entender cada número, cada projeção. Essa nova confiança financeira me permitiu assumir riscos calculados, como o aluguel do primeiro escritório e o lançamento da fundação, com segurança e clareza. É como aprender a ler um mapa.
No início, as linhas, símbolos e escalas são confusos e intimidadores. Você se sente perdido. Mas, à medida que você estuda e pratica, começa a entender a linguagem do mapa. Você aprende a identificar o terreno, a calcular distâncias e a planejar sua rota. Em pouco tempo, você não precisa mais de alguém para te guiar. Você pode pegar o mapa e traçar seu próprio caminho com confiança. Essa independência financeira foi uma das facetas mais importantes da minha volta por cima. Não se tratava de acumular riqueza por si só, mas de ter a liberdade de fazer escolhas. A liberdade de dizer não a projetos que não se alinhavam com meus valores, a liberdade de investir na minha equipe, a liberdade de ser generosa. O dinheiro se tornou uma expressão da minha autonomia, um recurso para criar segurança e impacto, não apenas para mim, mas para os outros também. O conceito de uma volta por cima épica muitas vezes é romantizado na cultura popular. Parece um filme com uma montagem de treinamento e um final triunfante. A realidade é muito menos glamourosa. É uma série de milhares de momentos não épicos. É escolher salada em vez de pizza porque você precisa de energia. É acordar às 5 da manhã para ter uma hora de trabalho silencioso antes que seu filho acorde. É dizer não a um encontro para finalizar uma apresentação importante. É uma batalha travada na trincheira do dia a dia. A verdadeira vitória não acontece no pódio, sob os holofotes, mas nas pequenas escolhas diárias que ninguém vê. É a disciplina de manter o curso quando a euforia inicial desaparece e tudo o que resta é o trabalho duro. É a resiliência de se levantar depois de uma falha, sacudir a poeira e tentar de novo, e de novo, e de novo. Muitas vezes, as pessoas veem o resultado final, a empresa de sucesso, a fundação, a vida aparentemente perfeita, e presumem que foi sorte ou um talento extraordinário. Elas não veem a estrutura invisível de hábitos e sacrifícios que sustenta tudo isso. Elas não veem as horas de solidão, a ansiedade, a exaustão. O sucesso é como um iceberg. As pessoas veem a ponta brilhante acima da água, mas não a massa gigantesca de trabalho e luta que está submersa. A jornada de reconstrução também me ensinou a redefinir o que significa ser forte. Antes, eu pensava que força era suprimir as emoções, nunca mostrar fraqueza. Hoje, eu sei que a verdadeira força está na vulnerabilidade. Está em admitir quando você não sabe algo, em pedir ajuda quando precisa, em permitir-se sentir a dor para poder processá-la e seguir em frente. Força não é ser invencível, é ser inquebrável por dentro. Portanto, se você está no meio da sua própria reconstrução, seja gentil consigo mesmo. Celebre as pequenas vitórias. Perdoe-se pelos dias ruins. Entenda que o caminho é longo e sinuoso, não uma linha reta. A verdadeira epopeia não está na ausência de luta, mas na beleza da sua persistência. A sua história épica está sendo escrita a cada pequeno passo corajoso que você dá, mesmo quando ninguém está assistindo. Um efeito colateral inesperado do meu sucesso foi a mudança na dinâmica dos meus relacionamentos. Algumas amizades que eram fortes durante minha fase de luta se tornaram tensas. Parecia que algumas pessoas se sentiam confortáveis em me apoiar quando eu estava por baixo, mas se sentiam desconfortáveis ou até mesmo invejosas com o meu sucesso. Foi uma lição dolorosa sobre a natureza humana e sobre quem realmente estava torcendo por mim. Precisei aprender a estabelecer limites saudáveis. Isso significou me afastar de pessoas que drenavam minha energia ou que faziam comentários passivo-agressivos sobre minhas conquistas. Também significou aprender a dizer a não. Não a pedidos de favores que me sobrecarregavam, não a parcerias que não pareciam certas, não a qualquer coisa que comprometesse minha paz de espírito ou o bem-estar da minha família e da minha equipe. Por outro lado, o sucesso também fortaleceu os laços verdadeiros e trouxe novas pessoas incríveis para a minha vida. Construí uma rede de mentores, colegas e amigos que entendiam a jornada do empreendedorismo e celebravam genuinamente cada vitória, grande ou pequena. Essas são as pessoas que te ligam para comemorar um novo contrato, mas também para te ouvir quando você está exausta e duvidando de tudo. É como cuidar de um jardim. À medida que suas plantas crescem, você precisa arrancar as ervas daninhas que competem por luz e nutrientes. Pode ser difícil arrancar algo que está ali há muito tempo, mas é necessário para a saúde do jardim. Ao mesmo tempo, você precisa nutrir as plantas que dão flores e frutos, regando-as e dando-lhes espaço para crescer. Seu círculo social é o seu jardim. Cuide dele com sabedoria. Essa curadoria de relacionamentos foi essencial para manter minha sanidade e meu foco.
Cerquei-me de pessoas que me inspiravam, me desafiavam a ser melhor e me lembravam do meu valor, não do meu passado. A qualidade do seu círculo íntimo determina, em grande parte, a qualidade da sua vida. E eu decidi que a vida que eu lutei tanto para construir merecia ser cercada apenas por autenticidade, apoio e amor verdadeiro. A história com Ricardo teve um epílogo inesperado. Cerca de um ano depois do meu e-mail final, encontrei sua mãe em um supermercado. Ela era uma mulher gentil que sempre me tratou bem, e eu senti uma pontada de tristeza por ela. Ela me abraçou e, com lágrimas nos olhos, me parabenizou por tudo. Disse que acompanhava minhas notícias e que não havia um dia em que não se arrependesse do que seu filho havia feito. Ela me contou que Ricardo nunca se recuperou de verdade. Ele pulou de emprego em emprego, de relacionamento em relacionamento, sempre procurando por algo que nunca encontrava. A vida que ele imaginou para si, livre de responsabilidades, acabou se revelando vazia e sem propósito. Ele via meu sucesso não como uma inspiração, mas como um lembrete constante de seu próprio fracasso, da vida que ele poderia ter tido se tivesse feito uma escolha diferente. Naquele momento, eu não senti triunfo ou satisfação. Senti uma profunda compaixão. A melhor vingança nunca foi sobre vê-lo infeliz. Foi sobre me tornar tão completa e feliz que a vida dele se tornou uma nota de rodapé irrelevante na minha. A verdadeira vitória foi perceber que a felicidade dele, ou a falta dela, não tinha mais nenhum impacto sobre a minha. Eu estava livre, de todas as maneiras possíveis. Pense em dois alpinistas começando a mesma montanha por lados opostos. Um deles, com medo da subida íngreme, desiste e desce para o vale, procurando por caminhos mais fáceis que nunca levam ao topo. O outro, apesar do medo e da dificuldade, continua subindo, passo a passo. Anos depois, este último alcança o cume e vê a vista magnífica. Ele não olha para baixo com desprezo pelo que desistiu, mas com a paz de saber que fez a escolha certa para si mesmo. A volta por cima foi épica não porque eu derrotei em algum jogo invisível, mas porque eu venci minhas próprias limitações, meus próprios medos e meu próprio desespero. O que ele perdeu não foi apenas uma mulher ou um filho, ele perdeu a oportunidade de testemunhar e fazer parte de uma jornada extraordinária de transformação. E esse é um tipo de perda que dinheiro ou sucesso passageiro nunca poderão compensar. Minha história estava completa. A dele, eu suspeito, ainda estava procurando por um começo. Olhando para o futuro, meu foco agora é em legado. O que eu quero deixar para trás, para o meu filho e para o mundo? A empresa é fantástica, mas é apenas um veículo. O verdadeiro trabalho, o que realmente me move, é a fundação. É ver o brilho nos olhos de uma mulher quando ela consegue o primeiro financiamento para sua ideia de negócio. É receber uma foto de uma mãe com seu filho na frente de sua nova loja. Meu objetivo é expandir a Fundação Recomeçar para um nível nacional e, eventualmente, internacional. Quero criar um exército de mulheres empreendedoras, uma rede de apoio que garanta que nenhuma mãe solteira tenha que se sentir tão sozinha e desamparada quanto eu me senti. Quero que a minha história seja a prova viva de que é possível não apenas sobreviver, mas prosperar, independentemente das circunstâncias. Para o Léo, o legado que quero deixar não é financeiro. É um legado de valores. Quero que ele cresça vendo uma mãe que é forte, mas gentil. Ambiciosa, mas ética. Quero que ele entenda o valor do trabalho duro, da resiliência e, acima de tudo, da empatia. Quero que ele saiba que ajudar os outros não é uma obrigação, mas um privilégio. E que o verdadeiro sucesso é medido pelo impacto positivo que você tem na vida das pessoas. É como plantar uma árvore. No início, você a rega e cuida dela para que ela cresça forte e dê frutos para você. Mas, à medida que a árvore amadurece, seu propósito se expande. Ela começa a fornecer sombra para os outros, abrigo para os pássaros e suas sementes criam novas árvores. O legado não são os frutos que você colhe, mas a floresta que você ajuda a criar, uma floresta que continuará a crescer muito depois de você ter partido. Minha jornada, que começou com a dor de um abandono, se transformou em uma missão de construção. Construção de um negócio, de uma família, de uma comunidade e, agora, de um legado. A volta por cima não é um destino final, mas um processo contínuo de crescimento e contribuição. E eu mal posso esperar para ver o que o próximo capítulo reserva, não apenas para mim, mas para todas as vidas que ainda podemos tocar. Um aspecto fundamental que aprendi foi a importância de cuidar da minha saúde mental e física.
No início da minha jornada, eu glorificava o trabalho duro, que muitas vezes era um eufemismo para o esgotamento. Eu sacrificava o sono, a alimentação e qualquer forma de lazer em prol do negócio. Isso funcionou por um tempo, mas não era sustentável. Eu estava construindo um império sobre uma fundação que estava desmoronando. O ponto de virada foi um colapso de exaustão. Acabei no hospital, desidratada e com o corpo gritando por um descanso que eu me recusava a dar. Foi um alerta assustador. Percebi que, se eu não cuidasse de mim mesma, não poderia cuidar do meu filho ou da minha empresa. A pessoa mais importante no meu negócio não era um cliente ou um funcionário, era eu. E eu estava me tratando como um recurso descartável. A partir daquele dia, comecei a integrar o autocuidado na minha rotina como uma prioridade não negociável. Isso significou terapia semanal para processar o trauma e o estresse. Significou delegar mais no trabalho e confiar na minha equipe. Significou agendar tempo para exercícios, meditação e, o mais importante, tempo de qualidade desconectado com meu filho. Significou aprender a descansar sem culpa. Pense no seu corpo e mente como a ferramenta mais valiosa que você possui. Se um carpinteiro tem um serrote incrível, ele não o usa até que a lâmina se quebre. Ele o limpa, o afia e o guarda adequadamente. Ele sabe que a qualidade do seu trabalho depende da qualidade da sua ferramenta. Nós somos nossos próprios serrotes. Negligenciar nossa saúde é como esperar fazer um trabalho de precisão com uma lâmina cega e enferrujada. Essa mudança de mentalidade não diminuiu meu sucesso, pelo contrário, o amplificou. Com mais energia e clareza mental, minhas decisões se tornaram melhores, minha criatividade floresceu e minha liderança se tornou mais eficaz. A verdadeira força não vem de se esgotar até o limite, mas de entender seus limites e construir uma vida sustentável que permita que você opere no seu melhor, a longo prazo. A história da minha volta por cima ressoou com tantas pessoas que comecei a receber convites para compartilhar minha jornada em palestras e workshops. No início, recusei. Falar em público me aterrorizava. Quem era eu para ficar em um palco e dar conselhos a alguém? A síndrome do impostor gritava mais alto do que nunca. Eu era uma designer, uma mãe, uma CEO. Não era uma oradora. Mas as mensagens continuavam chegando. Mensagens de mulheres dizendo que minha história as inspirou a deixar um relacionamento abusivo, a iniciar um negócio na garagem, a voltar a estudar. Percebi que, ao me esconder, eu estava sendo egoísta. Estava privando outras pessoas de uma mensagem de esperança que elas precisavam ouvir. Minha história não era mais apenas minha, ela pertencia a qualquer um que precisasse dela. Então, com o coração na boca e os joelhos tremendo, aceitei o primeiro convite. Preparei-me por semanas, não para dar uma palestra perfeita, mas para ser autenticamente eu. No palco, eu não compartilhei uma lista de 10 passos para o sucesso. Eu compartilhei minha dor, minhas falhas, meus medos e como eu os transformei em força. Eu chorei, ri e fui completamente vulnerável. O efeito foi elétrico. No final, as pessoas não vieram me parabenizar pela minha eloquência, elas vieram me abraçar e compartilhar suas próprias histórias de luta e resiliência. Foi um momento de profunda conexão humana. Percebi que o poder da minha história não estava no meu sucesso, mas na minha humanidade compartilhada. As pessoas não se conectam com a perfeição, elas se conectam com a verdade. A partir daí, falar em público se tornou uma parte importante da minha missão. Cada evento é uma oportunidade de acender uma faísca em alguém, de dar a uma pessoa na plateia a permissão para acreditar em si mesma. É uma forma de escalar o impacto da minha mensagem muito além dos produtos que vendo ou da fundação que dirijo. É a prova de que nossa maior dor pode se transformar em nosso maior poder de cura, não apenas para nós mesmos, mas para os outros também. Ao refletir sobre essa longa e sinuosa jornada, percebo que a narrativa fui abandonada grávida, mas o que construí depois chocou a todos é precisa, mas incompleta. O choque não foi apenas sobre o sucesso externo, a empresa, o dinheiro. O verdadeiro choque, especialmente para mim, foi a transformação interna. A mulher que sou hoje é quase irreconhecível daquela jovem assustada e de coração partido de anos atrás. Aprendi que a felicidade não é a ausência de problemas, mas a confiança na sua capacidade de lidar com eles. A vida continuará a apresentar desafios, ventos contrários e tempestades inesperadas. A diferença é que agora eu sei que não sou um barquinho frágil à mercê das ondas.
Eu sou a capitã do meu próprio navio, com um casco reforçado pela experiência e velas tecidas com resiliência. Eu posso não controlar o tempo, mas posso ajustar minhas velas. Também compreendi que a autossuficiência não significa isolamento. Pelo contrário, a verdadeira força vem de construir e nutrir uma comunidade. Minha equipe, meus amigos, minha família, os mentores e as mulheres que ajudo através da fundação, eles são o ecossistema que me sustenta. Pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, é um sinal de sabedoria. Ninguém constrói um império sozinho. É como a estrutura de uma grande catedral. A beleza que vemos são os arcos altos e os vitrais coloridos. Mas o que sustenta tudo isso são os contrafortes externos, a fundação profunda e a forma como cada pedra apoia a outra. Minha vida agora tem essa estrutura. O sucesso visível é sustentado por uma rede invisível, mas poderosa, de apoio, amor e propósito compartilhado. Cada pessoa na minha vida é uma pedra essencial nessa construção. E assim, a volta por cima épica continua. Não como uma luta desesperada pela sobrevivência, mas como uma dança alegre com as possibilidades da vida. A história que começou com um abandono se tornou uma saga de autodescoberta e empoderamento. E a mensagem final, para você que está ouvindo, é esta: não importa quão profundas sejam as cinzas ao seu redor, dentro de você existe uma fênix esperando a sua permissão para voar. Se você está passando por seu próprio momento de escuridão, o primeiro passo, e talvez o mais difícil, é simplesmente decidir que você não vai ficar lá. Tome a decisão consciente de lutar por si mesmo e pelo seu futuro, mesmo que você não tenha ideia de como será essa luta. A clareza não vem antes da ação, a clareza vem através da ação. Dê um pequeno passo. Faça uma lista de suas habilidades. Peça ajuda a um amigo. Apenas um passo. Em seguida, eduque-se. Se o seu problema é financeiro, comece a aprender sobre dinheiro. Se é emocional, procure recursos como livros, podcasts ou terapia. A internet está cheia de informações gratuitas e de baixo custo que podem te dar o conhecimento necessário para começar a mudar sua situação. O conhecimento é poder, e o primeiro passo para sair de uma armadilha é entender como ela funciona. Seja realista sobre os resultados e o tempo necessário. Minha história se desenrolou ao longo de vários anos, não semanas. Haverá platos, retrocessos e momentos em que você sentirá que não está progredindo. Isso é normal. O importante é não parar. A consistência supera a intensidade a longo prazo. Um pequeno progresso todos os dias resulta em uma transformação massiva ao longo do tempo. Confie no processo. Se esta história ressoou com você, eu adoraria ouvir seus pensamentos nos comentários. Compartilhe uma pequena vitória sua, um desafio que você está enfrentando ou uma lição que aprendeu em sua própria jornada. Ler as histórias uns dos outros nos lembra que não estamos sozinhos nessa luta. A sua história pode ser a faísca de esperança que outra pessoa precisa ver hoje. Para concluir, lembre-se sempre disto: sua circunstância atual não é seu destino final. As partes mais dolorosas da sua história podem se tornar suas maiores fontes de força. Você tem dentro de si uma capacidade de resiliência e criação que é muito maior do que você imagina. Acredite nisso. Acredite em si mesmo. E comece a construir, tijolo por tijolo, a vida que você não apenas merece, mas que é totalmente capaz de criar. O silêncio que se instalou em meu escritório era mais denso que qualquer tempestade. Lucas estava ali, na minha frente, uma relíquia de um passado que eu havia me esforçado tanto para transformar em fundação, e não em escombros. Seus olhos percorriam o ambiente, o mogno da minha mesa, os prêmios na estante, a vista panorâmica da cidade que se estendia pela janela. Ele não via um escritório, ele via um império que, em sua mente distorcida, deveria ter sido dele. Sua voz era um sussurro, uma tentativa patética de evocar uma intimidade que havia morrido há muito tempo. Ele falou sobre perdão, sobre segundas chances, sobre o erro que cometeu. Mencionou nosso filho, usando o pronome nosso com uma ênfase que me causou um arrepio de repulsa. Ele pintava um quadro de uma família reunida, como se os anos de ausência, as noites de choro e a luta solitária pudessem ser apagados com um pedido de desculpas ensaiado. Eu o observei, não com o coração partido de antes, mas com a clareza de uma estrategista analisando um oponente. A dor, que um dia foi um oceano, era agora apenas uma poça d'água, refletindo a imagem de um homem fraco e oportunista.
Ele não via a mulher que havia se reerguido das cinzas, ele via apenas o brilho do fogo, e queria se aquecer nele, reivindicando a chama como sua. Minha resposta não veio em um grito, mas em um tom calmo e medido, cada palavra afiada como vidro. Você não está pedindo perdão, Lucas. Você está se candidatando a uma vaga em uma vida que você não ajudou a construir. Você não abandonou uma mulher, você abandonou um projeto. E, como pode ver, o projeto foi concluído com sucesso, sem o seu investimento e apesar da sua ausência. Deixei claro que a única conexão entre nós seria nosso filho, e essa conexão seria regida por regras, não por emoções. Ele não teria acesso à minha vida, ao meu trabalho ou ao meu coração. Ele entendeu que seu papel seria definido por mim, e não por um passado que ele escolheu apagar. A porta do meu escritório se fechou atrás dele, e pela primeira vez, o som não foi de abandono, mas de soberania. Quando a porta se fechou, o ar em meu escritório pareceu mais leve, purificado. Não senti a euforia da vitória, mas a serenidade profunda do encerramento de um ciclo. Aquele capítulo final, escrito em meus termos, não era sobre vingança. Era sobre a recuperação da minha própria narrativa. O fantasma do abandono, que por tanto tempo assombrou meus corredores, havia finalmente sido exorcizado, não com ódio, mas com uma indiferença tranquila e poderosa. Meu foco imediatamente se voltou para o que realmente importava, meu filho. A conversa com Lucas me fez perceber que proteger meu filho não significava apagar o pai de sua vida, mas sim gerenciar essa presença de forma saudável. Meu ressentimento não poderia ser a herança dele. Eu precisava construir uma ponte para ele, mesmo que do meu lado da margem houvesse um muro intransponível para Lucas se aproximar de mim. Comecei a definir as novas regras. Visitas agendadas. Comunicação estritamente sobre o bem-estar. Sua voz era um sussurro, uma tentativa patética de evocar uma intimidade que havia morrido há muito tempo. Ele falou sobre perdão, sobre segundas chances, sobre o erro que cometeu. Mencionou nosso filho, usando o pronome nosso com uma ênfase que me causou um arrepio de repulsa. Ele pintava um quadro de uma família reunida, como se os anos de ausência, as noites de choro e a luta solitária pudessem ser apagados com um pedido de desculpas ensaiado. Eu o observei, não com o coração partido de antes, mas com a clareza de uma estrategista analisando um oponente. A dor, que um dia foi um oceano, era agora apenas uma poça d'água, refletindo a imagem de um homem fraco e oportunista. Ele não via a mulher que havia se reerguido das cinzas, ele via apenas o brilho do fogo, e queria se aquecer nele, reivindicando a chama como sua. Minha resposta não veio em um grito, mas em um tom calmo e medido, cada palavra afiada como vidro. Você não está pedindo perdão, Lucas. Você está se candidatando a uma vaga em uma vida que você não ajudou a construir. Você não abandonou uma mulher, você abandonou um projeto. E, como pode ver, o projeto foi concluído com sucesso, sem o seu investimento e apesar da sua ausência. Deixei claro que a única conexão entre nós seria nosso filho, e essa conexão seria regida por regras, não por emoções. Ele não teria acesso à minha vida, ao meu trabalho ou ao meu coração. Ele entendeu que seu papel seria definido por mim, e não por um passado que ele escolheu apagar. A porta do meu escritório se fechou atrás dele, e pela primeira vez, o som não foi de abandono, mas de soberania. Quando a porta se fechou, o ar em meu escritório pareceu mais leve, purificado. Não senti a euforia da vitória, mas a serenidade profunda do encerramento de um ciclo. Aquele capítulo final, escrito em meus termos, não era sobre vingança. Era sobre a recuperação da minha própria narrativa. O fantasma do abandono, que por tanto tempo assombrou meus corredores, havia finalmente sido exorcizado, não com ódio, mas com uma indiferença tranquila e poderosa. Meu foco imediatamente se voltou para o que realmente importava, meu filho. A conversa com Lucas me fez perceber que proteger meu filho não significava apagar o pai de sua vida, mas sim gerenciar essa presença de forma saudável. Meu ressentimento não poderia ser a herança dele. Eu precisava construir uma ponte para ele, mesmo que do meu lado da margem houvesse um muro intransponível para Lucas se aproximar de mim. Da criança, feita através de e-mails. Nenhuma aparição surpresa, nenhuma tentativa de usar nosso filho como um peão para acessar minha vida. Essas não eram barreiras de raiva, mas de respeito. Respeito por mim, pela paz que lutei tanto para conquistar, e respeito pelo direito do meu filho de ter um pai, ainda que à distância. Enquanto organizava esses pensamentos, olhei para uma foto na minha mesa.
Nela, eu estava com minha equipe, os amigos que se tornaram família, as pessoas que seguraram minha mão quando eu mal conseguia ficar de pé. Eles eram a prova de que a família que nos sustenta nem sempre é aquela em que nascemos, mas aquela que construímos com lealdade, amor e apoio mútuo. Eles eram meu verdadeiro círculo de segurança. Essa percepção me trouxe uma clareza avassaladora. O choque que todos sentiram com a minha volta por cima não era sobre a riqueza ou o sucesso empresarial. Era sobre a força invisível que eu havia cultivado, a capacidade de transformar a mais profunda das feridas em uma fonte de poder inabalável. Era a prova de que a verdadeira reconstrução acontece de dentro para fora. Olhando pela janela do meu escritório, a cidade pulsava abaixo de mim. Cada luz um sonho, cada prédio uma ambição. Por muito tempo, pensei que construir tudo isso era minha resposta ao mundo, minha forma de gritar que eu havia vencido a dor do abandamento. Mas agora, com a paz recém-descoberta, eu entendi a verdade. O império de concreto e vidro era apenas a casca. O verdadeiro triunfo era a mulher que o habitava. A frase "eu fui abandonada grávida", mas o que construí depois chocou a todos e sempre pareceu resumir minha história. Agora, eu vi as suas nuances. O choque dos outros era um eco distante. O que importava era a minha própria surpresa ao descobrir a resiliência que eu não sabia possuir. A dor não me quebrou, ela me escavou, e nos espaços vazios eu plantei jardins de força e autoconhecimento. Percebi que o abandono de Lucas não foi o início da minha história, mas o fim de um prólogo. Foi o catalisador que me forçou a parar de ser coadjuvante na vida de outra pessoa e me tornar a protagonista da minha. Ele não me deu nada, mas ao tirar tudo, ele inadvertidamente me deu a liberdade de construir um mundo que era inteiramente meu, moldado pelos meus valores e sonhos. Lembrei-me de uma tarde recente no parque. Meu filho ria enquanto tentava pegar bolhas de sabão, o sol brilhando em seus cabelos. Naquele momento simples e perfeito, não havia negócios, não havia ex-parceiros, não havia passado. Havia apenas alegria pura e incondicional. Essa era a verdadeira medida do meu sucesso. A riqueza não era o dinheiro no banco, mas a capacidade de estar plenamente presente naqueles pequenos momentos. Essa jornada, essa volta por cima épica, não era sobre mostrar a ele, ou a ninguém, o que eles perderam. Era sobre mostrar a mim mesma o que eu era capaz de encontrar. A verdadeira revelação não era o meu sucesso, mas o meu espírito indomável. E essa era uma sabedoria que eu sentia, agora, uma necessidade de compartilhar, não como um troféu, mas como um mapa. A jornada que começa com a frase "eu fui abandonada grávida" é, para muitas, um caminho de medo e incerteza. A minha não foi diferente. Mas a segunda parte da história, a volta por cima épica, não é um destino mágico. É uma série de pequenas escolhas diárias, a escolha de se levantar, a escolha de pedir ajuda, a escolha de acreditar em si mesma quando ninguém mais parece acreditar. Se posso oferecer um conselho, não é uma fórmula secreta. É um convite à introspecção. Construa sua vida não como uma vitrine para chocar quem te deixou, mas como um santuário para você e para quem você ama. O sucesso que ecoa mais alto não é o aplauso dos outros, mas o silêncio tranquilo da sua própria paz de espírito. A verdadeira força está em transformar o abandono em autonomia. Houve noites em que a solidão era uma presença física, em que o medo do futuro me paralisava. Eu não quero apagar essas memórias, pois elas são a prova da minha resistência. A vulnerabilidade não é o oposto da força, é parte dela. Reconhecer a dor, permitir-se sentir e, ainda assim, continuar a construir, tijolo por tijolo, é o ato mais corajoso que existe. Minha história é apenas uma entre muitas. Cada pessoa que enfrenta uma adversidade e a transforma em um alicerce tem uma saga épica para contar. Se a minha jornada ressoou com você de alguma forma, compartilhe nos comentários o momento em que você descobriu sua própria força. Vamos criar uma comunidade não de sobreviventes, mas de arquitetos de novas realidades. No final, a estrutura mais impressionante que eu construí não foi o arranha-céu que domina a paisagem da cidade. Foi a fundação inabalável de autoestima e propósito dentro de mim. O maior choque não foi para os outros, mas para mim mesma, ao descobrir que a mulher que eu estava destinada a ser sempre esteve ali, esperando apenas a oportunidade de emergir das ruínas e construir seu próprio horizonte.